que neste instante vem sobre a vida dele. Derrama, Senhor, os 7 dons do Teu Espírito Santo, para que neste instante o Adriano seja completamente encharcado, que ele seja agora, Senhor, o Teu profeta a proclamar para nós as verdades da Tua palavra, Senhor, e que a Tua palavra, Senhor, hoje proclamada possa curar, possa restaurar, possa libertar cada coração aqui presente, e que não seja feito, Senhor, nunca a vontade do Adriano, mas que seja feita a Tua vontade a falar através desses lábios, e que Nossa Senhora possa passar à frente intercedendo sobre a vida do Adriano, sobre essa pregação, sobre a palavra que irá confortar os nossos corações. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Boa noite a todos. Para quem não me conhece, eu sou Adriano. Eu sou ministro de música aqui do Ministério Alegrados do Senhor e também prego a palavra de Deus nesse grupo de oração. Sou casado com uma das mulheres mais incríveis do mundo, né? Não é Maria Santíssima, não. É a André. É uma das, não é a mais. Entendeu? Estou aqui hoje, uma palavra que é de muita responsabilidade para a nossa vida. Antes, eu queria até falar dessa moção que veio no momento de oração. Eu queria que você repetisse comigo: fujo do pecado e me refugio no coração de Jesus. Foi lindo isso aqui, quando o Paulo falou, isso encheu meu coração. Eu acho que a gente deve guardar essa palavra, meditar ela no nosso coração durante essa pregação, quando a gente for para casa, amanhã quando a gente acordar, que a mente estiver bem fresca, pensar nessa frase: fujo do pecado e me refugio no coração de Jesus. Amém? Eu queria que você já levantasse, pegasse sua Bíblia e abrisse no Evangelho de São João, capítulo 6, versículo 38. É o Evangelho do dia de hoje, dia de finados, um dia que é para nós lembrarmos da promessa de Jesus, da vida eterna, para nós enchermos nosso coração de esperança nessa promessa da vida eterna. Amém? Quem não achou aí, grita misericórdia, né? Quem não achou aí, fala misericórdia. João, capítulo 6, versículo 38, na Ave Maria, com a página 1392. 1392. Todo mundo está com a Bíblia aí? Quem não tiver, vai acompanhando, vai ouvindo. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai, que vê o Filho e nele crê, tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Vou repetir novamente, versículo 38. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Palavra da nossa salvação. Pode sentar. Quando o Cláudio estava rezando por mim, ele falou que não fosse feita a minha vontade, mas a vontade de Deus. E essa palavra vem bem de encontro a isso. Nem Jesus fazia a sua própria vontade. Se a gente lembrar, quando ele estava para ser preso, ser martirizado, ser crucificado, ele orava a Deus falando: se puder, tira esse cálice de mim, mas que seja feita a sua vontade.
Então Jesus, naquele momento, ele estava angustiado, mas pediu para que fosse feita a vontade de Deus. Ninguém em sã consciência quer sofrer, né, da maneira que Jesus sofreu, mas ele quis fazer a vontade do Pai. E é o que fala nessa passagem: eu desci do céu não para fazer minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai. Quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Jesus, ele deixou a missão que era dele para nós, não foi isso? Foi ou não foi? Então, se a missão de Jesus era essa, de levar aqueles que eram dele para Deus, essa é a nossa missão hoje: fazer a vontade do Pai, renunciar à nossa própria vontade, fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus que a gente vê aqui nessa passagem? Qual é a vontade de Deus? Não perder nenhum daqueles que Ele nos deu. E quem é que Jesus te deu? Quem? Pensa bem na sua vida hoje, no seu trabalho, sua família, seus vizinhos, seu convívio. Quem são as pessoas que Deus te deu? Hoje a gente vive num mundo em que se vive um egoísmo, né, muito grande. Todo mundo só pensa em si próprio, mas a gente não está olhando em volta. Os nossos irmãos estão se perdendo. Os nossos irmãos estão se perdendo. Enquanto nós estamos aqui hoje, várias pessoas estão se perdendo aí. Um dia de feriado desse, pode ter certeza, um pai de família aí passou o dia inteiro bebendo, se drogando, um jovem se drogando, várias pessoas se perdendo. Por quê? Porque hoje nós temos olhado muito para o nosso umbigo e não temos feito a vontade de Deus. Temos feito só a nossa vontade. É bem cômodo num feriado desse a gente ficar em casa, descansando o dia inteiro, né? Mas quantas pessoas estão hoje precisando de nós? Quem são essas pessoas? A começar da nossa própria família. Hoje, nem na nossa própria família a gente tem conseguido evangelizar. Tem os nossos amigos da nossa convivência, que a gente também não tem conseguido. Os vizinhos, a gente tem sido exemplo para os nossos vizinhos. Até os nossos inimigos precisam de nós. Aquelas pessoas que mais, às vezes, nos detestam, que mais nos chateiam, são as que mais precisam de nós. Jesus, ele não veio para os sãos, ele veio para os doentes, para aqueles que têm dificuldade. Jesus era judeu, mas ele conversava com os samaritanos, que eram um povo inimigo dos judeus. Jesus não se importava de comer com os coletores de impostos, de deixar se lavar o pé por uma prostituta. Jesus estava no meio daqueles que necessitavam. E hoje nós precisamos assumir a mesma missão de Jesus, estar no meio daqueles que precisam de nós. A vontade do Pai é que nós não percamos nenhum daqueles que Ele nos deu. E são esses, aqueles que precisam, que nós precisamos ir ao encontro. Aqueles que a gente acha os mais desprezíveis, são esses mesmos. É muito fácil evangelizar aqui dentro da igreja. Todo mundo que vem para a igreja já tem uma predisposição a estar aqui. Mas e as pessoas que estão lá, vivendo no pecado? Nós temos que trazer elas para esse refúgio que é o coração de Jesus. Nós precisamos apresentar esse Jesus. E de que maneira que a gente precisa apresentar esse Jesus? A primeira coisa não é falar bonito, não é ler uma passagem da Bíblia, é com a nossa própria vida, com o nosso testemunho de vida que nós precisamos evangelizar. Muitos cristãos católicos são santos aqui dentro da igreja, e quando estão lá fora, fazem coisas que dá até vergonha de falar. E eu falo isso, e minha orelha é a mais próxima da minha boca. Cada um de nós, a gente tem que começar a reconhecer nós mesmos, onde a gente está dando contra-testemunho para os nossos irmãos, para a nossa família, para todos que nos veem. É através, primeiramente, do nosso testemunho de vida que a gente vai evangelizar, que a gente vai trazer esses que estão longe de Deus no refúgio do coração de Jesus.
É a partir da nossa vivência cristã que a gente vai viver. Às vezes a gente, até mesmo aqui dentro da própria igreja, a gente dá contra-testemunho. Nós aqui do Ministério de Música, por exemplo, quantas vezes no momento de oração ou durante a missa a gente está conversando, está tagarelando e não está prestando atenção naquele mistério que está acontecendo naquele momento. Quantas vezes aqui no próprio grupo de oração, enquanto alguns estão rezando, outros estão conversando, outros estão viajando, em qualquer outra coisa. Precisamos começar a viver aquilo que a gente professa, gente. Não adianta eu cantar uma música bonita e não viver aquilo que fala essa música. Não adianta eu professar um Jesus que eu não dou testemunho da transformação dele na minha vida. Precisamos mostrar às pessoas que nós realmente fomos transformados por Jesus. Se eu quero transformar uma pessoa em algo que eu nem consigo viver ainda, de que maneira? Precisamos dar esse testemunho. Nós precisamos viver a verdade, gente. Tem muita gente maquiando as coisas. Só a verdade vai nos libertar, diz a palavra de Deus. A verdade nos liberta. E às vezes a gente ouve muitas coisas na TV. Às vezes as pessoas vão maquiando, vão colocando culturas que não fazem parte da nossa fé. As novelas. Tem uma novela agora aí que a polêmica agora da vez é sobre inseminação artificial. Gente, a coisa mais linda... Levanta aqui, Tati. Olha isso aqui, ó. Totalmente natural, né? A gente vê que tem mães, né, que querem ver crescer na barriga e tal. Na novela fala até que vai pegar o espermatozoide e um óvulo de outra pessoa. Gente, é uma coisa completamente antinatural. Deus nos fez dessa maneira. Quantas pessoas que não podem ter filhos, mas quantas crianças em orfanatos aí, precisando de pais. Isso sim é natural, acolher aqueles que estão precisando. Isso sim seria uma atitude digna, um testemunho de transformação de Jesus na vida. Amém? Nós precisamos viver a verdade. Como a música fala, um coração adorador e uma voz de profeta. Quem que é o profeta? A gente vê no Antigo Testamento, o profeta era aquele que escutava e fazia a vontade de Deus, anunciava a verdade e denunciava a mentira, o erro, e muitas vezes dava a vida por essa verdade. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão. Quem quer ir agora? Quem está disposto a dar a vida por essa verdade? Hoje em dia muito pouca gente está disposta a dar a vida pela verdade. Mas eu quero voltar nessa leitura. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Se você acredita nisso, meu irmão, que crendo no Senhor Jesus você será ressuscitado no último dia, que você herdará a vida eterna, você não pode ter medo. O medo paralisa a gente. O medo não deixa a gente fazer aquilo que precisa ser feito, aquilo que Deus quer que seja feito. Fazer a vontade de Deus, a maioria das vezes, é passar por cima da nossa própria vontade. Para que eu possa dar testemunho de vida, para que eu possa evangelizar o meu irmão, eu preciso viver aquilo que Deus tem para a minha vida. E muitas vezes é passar por cima da minha própria vontade. Passar por cima da vontade de dar uma cochilada, aquele tempinho que você tem sobrando, em vez de dar uma cochilada, pegar a palavra de Deus e estudá-la. Aquele período quando você acaba de acordar, em vez de você ficar lá no relógio mais 5 minutos, mais 5 minutos, mais 5 minutos, fazer a sua oração da manhã, pedindo a Deus que Ele abençoe o resto do seu dia. À noite, quando você já está cansado, os olhos já estão baqueando, em vez de você ficar lá assistindo aquele programa até dormir, fazer uma reflexão do seu dia, ver onde você errou, pedir para que Deus haja nesses seus erros. Isso
eu falo para mim também, gente. Quem aqui é santo? Ninguém. Todo mundo aqui é pecador, né? Eu também sou pecador. Mas nós precisamos, se não somos santos ainda, procurar essa santidade. Não é desculpa usar o fato que nós não somos santos para não procurar a santidade. É a santidade que vai nos dar a unção para que possamos evangelizar a nossa família, os nossos irmãos. Ah, mas eu não sei falar assim que nem você, Adriano. E olha que eu não sou nada bom falando. Mas, gente, Deus vai capacitando todo mundo que tem uma missão. O próprio Moisés, quando é chamado por Deus, ele falou que tinha a língua presa, ele era gago. Imagina Moisés. Mas Deus foi capacitando ele, trouxe o irmão dele para ajudá-lo, sabe? E é como eu disse, não é só pelo que a gente fala que a gente vai transformar a vida dos nossos irmãos, mas sim pelo nosso testemunho. Gente, quanta gente tem se perdido aí? Quanta gente tem morrido sem conhecer a Deus? Pessoas próximas de nós têm se perdido. Às vezes pessoas que a gente já apresentou Cristo, mas não tivemos testemunho, não tivemos firmeza, não tivemos zelo por essas pessoas, e elas acabaram se desviando. E uma pessoa que encontrou a Deus e se desviou, ela volta 1000 vezes pior, fazendo muito pior. Então nós precisamos ter esse zelo, o zelo do profeta. O profeta não suportava as injustiças, não suportava que não estivesse sendo feita a vontade de Deus. Ele ia lá, anunciava, denunciava. O último grande profeta, São João Batista, ele, de tanto falar sobre o rei Herodes, a mulher do rei Herodes pediu a cabeça dele. E ele, mesmo sendo o grande profeta, perdeu a cabeça, mas ele perdeu a cabeça, e homem sempre perde a cabeça por causa de uma mulher, né? Mas ele perdeu a cabeça, mas não perdeu a sua salvação. Ele não perdeu o zelo pela palavra, o zelo pela denúncia do que é errado, pelo anúncio do Salvador. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Ele apontava aquele que era o rei, aquele que era o Senhor. Você também precisa ter esse coração adorador, coração de profeta, coração que se coloca na presença de Deus, que anuncia, que denuncia, que dá a vida pelo irmão. Levanta um instantinho. Coloca a mão no seu coração. Feche seus olhos. A palavra de Deus fala: porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum daqueles que ele me deu, mas os ressuscite no último dia. Esta é a vontade do meu Pai: quem vê o Filho e nele crê, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pensa, meu irmão, minha irmã, para fazer a vontade de Deus, o que você precisa renunciar hoje? Quais são as coisas que têm te impedido de fazer a vontade de Deus? O que tem se colocado no caminho entre você e a vontade de Deus? Vá entregando essas coisas ao Senhor, vá renunciando. Isso se você quer ser um profeta, se você quer ser exemplo na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, para todos aqueles que você conhece. Se você quer levar Jesus, se você quer refugiar os pecadores no coração de Jesus, vá renunciando a essas coisas que têm te atrapalhado, que
tem te atrapalhado a fazer a vontade de Deus. Renuncia, meu irmão. Quem são aqueles que Deus te deu? Vá já orando por esses, orando pela sua família, seus pais, seus irmãos, filhos, marido, esposa. Vá colocando todos eles no coração de Jesus. Vá pedindo a Deus já a transformação nos corações dessas pessoas. Vá colocando também aquelas pessoas que mais necessitam e que às vezes você despreza. Quantas vezes você vê pessoas totalmente longe de Deus e são essas que você foge? Vá pedindo a Deus a graça de ignorar essa sua vontade de fugir dessas pessoas e ir exatamente ao encontro delas, daquelas que mais necessitam, que precisam ver a ação de Deus na vida delas, aquelas que mais precisam estar no coração de Jesus. Vá colocando essas pessoas já na sua intenção, na sua oração. Sim, Senhor Jesus, nós queremos colocar todas essas pessoas, Senhor, que não nos foram confiadas por Ti, Senhor. Nós queremos que através do nosso testemunho, através do nosso anúncio, Senhor, que elas possam crer, Senhor, em Ti, e crendo, Senhor, elas tenham vida eterna, Senhor, que elas possam ser acolhidas, Senhor, refugiadas, Senhor, no Teu coração, Senhor. Sim, Senhor Jesus, nós queremos que essas pessoas tenham vida, Senhor, que nenhum daqueles que Tu nos confiaste, Senhor, se perca. Nós precisamos, Senhor, que o nosso coração também seja transformado, Senhor, para que possamos dar testemunho, Senhor. Que o nosso coração seja transformado num coração de profeta, Senhor. Um coração que arde de zelo por Ti, Senhor. Arde de zelo pelos nossos irmãos, pela Tua palavra, Senhor. Um coração que ignora a própria vontade, Senhor, para fazer a Tua, Senhor. Um coração adorador, uma voz de profeta, Senhor, é o que nós queremos. E tudo isso só pode ser possível se o Teu Espírito estiver em nós, Senhor. Por isso, Senhor, derrama o Teu Espírito Santo sobre nós. Do mesmo jeito, Senhor, que aqueles homens inspirados da Bíblia, Senhor, Moisés, Eliseu, Elias, Isaías e tantos outros profetas, São João Batista, Senhor. Derrama o Teu Espírito, do mesmo jeito que inspirou todos esses profetas, Senhor. Inspira-nos, Senhor, a viver uma vida santa, a viver uma vida de doação, Senhor, a Ti, uma vida de renúncia ao pecado e à nossa vontade, Senhor, para fazer a Tua vontade, Senhor. Derrama sobre nós, Senhor, o Teu Espírito, Senhor. Derrama sobre mim. Levanta os seus braços, peça. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Dá fidelidade, Senhor. Mas bem forte e fiel,
um servo teu. É disso que a igreja precisa, de servos teus, Senhor. Derrama sobre mim Teu Espírito, Senhor. Teu Espírito, Senhor, vem preencher meu coração. Faz-me forte e fiel, um servo teu. Tua mão desceu sobre mim, Senhor. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta. Deu-me um coração adorador. E você como profeta nesse momento, fique de 2 em 2. Vira para o seu irmão que está aí do seu lado. Fique de 2 em 2, que ninguém fique sozinho. Se você vê que alguém ficou sozinho, vá ao encontro. E com essa mão de profeta, estende sobre o seu irmão e vá pedindo sobre ele o Espírito Santo. Vá pedindo a transformação do coração desse teu irmão. Vá pedindo para que Deus transforme esse coração num coração de profeta, um coração que procura a santidade, um coração adorador, e que ele possa ter mãos e voz de profeta, que ao estender a mão, esse irmão possa derramar o poder de Deus sobre as pessoas, que ao proclamar o nome de Jesus que tem poder, esse irmão possa transformar através de Jesus as vidas que ele proclamar o senhorio de Jesus. Vá orando, vá pedindo com força, com fé, como quem sabe que já recebeu essa graça do profetismo. Sim, Senhor Jesus, eu te peço, Senhor, derrama sobre todos nós a graça de sermos profetas, Senhor. Profetas através do nosso viver, através da nossa, do proclamar do teu senhorio sobre a nossa vida, Senhor. Sim, Senhor Jesus, que isso possa se realizar nessa noite, Senhor. E que a partir de hoje, todas as nossas vidas sejam transformadas, Senhor. Que nunca ninguém mais seja o mesmo aqui, Senhor. Que possamos ter mãos, voz e coração de profeta. Uma voz profética, Senhor. Uma voz de anúncio, de denúncia, Senhor. E um coração de oração, um coração adorador, Senhor. Solta a sua voz, meu irmão. Se você tem esse desejo no coração de ser profeta do Altíssimo, de denunciar as injustiças, denunciar o pecado, denunciar o mal, e de anunciar a vitória de Jesus Cristo na vida dos irmãos, ora com fé, com fervor. Peça a Deus a unção do Espírito Santo ao irmão. Peça que Ele derrame o seu Espírito Santo abundantemente. Nos dê, Senhor, uma porção redobrada do Teu Espírito, Senhor. Nós não somos nada, sem Ti nada podemos fazer, Senhor. Derrama o Teu Espírito Santo. E que nós possamos, como Maria, guardar todas essas coisas no nosso coração, Senhor. Oh,
Desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão, deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Palmas para Jesus, que nos transforma. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Senhor, por nos transformar numa legião de profetas, Senhor. Bendito e louvado seja, Senhor. Glórias e louvores a Ti. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.